Meus cumprimentos ao deputado Enivaldo dos Anjos, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se fazem presentes no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que estão nas galerias e os que nos assistem pela TV Assembleia. Eu começo mais uma vez falando sobre o chamado processo, o concurso, entre aspas, para DTs no Espírito Santo. Continua o imbróglio, nós entramos com uma representação, desta vez no Tribunal de Contas, pedindo a suspensão do novo edital que o Estado divulgou na segunda-feira, e porque não há cabimento, né? Já havia ali uma coisa muito estranha, aliás, várias coisas estranhas, porque esse processo deveria ser considerado inconstitucional. Mas em relação à arrecadação, na prova do dia 27, os professores pagaram uma taxa de R$ 35,00, somando mais de R$ 1 milhão arrecadados, e o governo repassou à ESESP mais de R$ 660 mil. Quer dizer que a prova do dia 27, ela teria custado quase R$ 1.700.000. A Secretaria de Educação resolveu aplicar uma nova prova, ao invés de suspender esse concurso inteiro. E agora, saiu no Diário Oficial de ontem, o governo está repassando R$ 380 mil para a ESESP. Há uma contabilidade que não fecha aí. Se a primeira prova custou aproximadamente R$ 1.700.000, contando o dinheiro da taxa que os professores pagaram, mais os 660 mil aportados à ESESP, como é que a prova do próximo dia 18, se é que ela vai acontecer, custará apenas 380 mil? Há algo de muito errado. Aliás, nesse processo inteiro, tudo está muito errado, ilegal e inconstitucional. Aguardamos a resposta do Tribunal de Contas a respeito do edital e, ao mesmo tempo, ações de mandado de segurança deverão ser impetrados no Tribunal de Justiça para suspender a prova do dia 18, uma vez que vários professores inscritos, neste mesmo dia, estão inscritos num processo seletivo que o IFES está promovendo. Continuando ainda na área da educação, foi divulgado, salvo engano, ontem, as notas do PISA. E logo aqui o governo se apressou, né, a colocar que o Espírito Santo apareceu em primeiro lugar e tal. Eu gostaria de explicar detalhadamente a minha área, deputado Enivaldo, na educação. Eu sou professor de geografia e sou mestre em educação justamente na área de políticas educacionais. Então, assim, não sei tudo, quem me dera, sei muito pouco, mas sei o bastante para poder explicar melhor o que significa esse exame. O PISA, que é a sigla em inglês, Avaliação Internacional de Alunos, ela foi criada pela OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que quando foi criada reunia apenas países desenvolvidos. Depois eles foram agremiando também países em desenvolvimento, como o México, a Indonésia, a Turquia, enfim. O Brasil começou a participar do processo, não faz parte da OCDE, o Brasil não faz parte, mas participa do processo de avaliação. Então, para além dos países da OCDE, hoje mais uns 15 ou 20 países que não são da OCDE participam da avaliação, ou seja, ela não é feita em todos os países do mundo. Consiste-se numa prova de linguagens, de matemática e de ciência, para alunos de 15 anos, ou seja, em média, chegou-se a uma conclusão assim: o que deveria saber um menino de 15 anos em ciências, matemática e linguagem em qualquer lugar do mundo? Ou seja, não é uma prova destinada nem a ensino fundamental, nem a ensino médio, uma vez que os países têm formas de organização educacional diferenciada. E no caso do Brasil, 15 anos, um menino pode estar terminando o 9º ano ou começando o 1º ano do ensino médio. Esta prova ela é feita tanto por alunos de escolas públicas quanto de escolas particulares. E é curiosa que essa prova, por exemplo, se um aluno deixar uma prova em branco, ela não é corrigida. Então, não há como você saber quando, por exemplo, melhora o índice, melhora muito, se isso deveu-se a uma melhora maior do ensino privado ou do ensino público, não tem muito como saber.
Essa prova é aplicada de 3 em 3 anos, ou seja, o resultado que está saindo no final de 2016 é de uma prova aplicada no ano de 2015, que então teria o reflexo dos anos anteriores ali, né? Portanto, não dá para você contabilizar crédito nenhum ao governo que está agora na gestão de um estado ou de um país. E ela tem uma relação, independente disso, o resultado dessa prova, no caso do Brasil, tem uma relação muito maior com o ensino fundamental do que com o ensino médio. O ensino fundamental, como a gente sabe, grande parte dele está vinculado à gestão dos municípios, né? Embora aqui no Espírito Santo, cerca de metade dos alunos ainda sejam, do ensino fundamental, ainda sejam alunos das escolas públicas estaduais. Essa avaliação ela deve ser vista com várias ressalvas. No caso do Brasil, por exemplo, assim, comemorar, o Espírito Santo ficou em primeiro lugar. Não há o que comemorar, na verdade. Porque, assim, o Espírito Santo e cerca de 6 estados ficaram acima da média do Brasil. A nota de 400 e pouco, porque a média seria 6, seria acima de 600. Portanto, assim, é como se a gente estivesse comemorando numa sala de 27, né, pensando nas unidades federadas do Brasil, 27 alunos reprovados e aqueles que têm a mesma nota. Estão reprovados da mesma forma, mas comemoram porque reprovaram com uma nota maior. Então, assim, não há motivos, né, para a gente comemorar. E o Brasil caiu posições de uma forma geral. As avaliações externas, como o PISA, por exemplo, e mesmo o IDEB, né, que é uma avaliação feita aqui no Brasil, elas têm que sempre ser vistas com ressalvas. Elas são um indicador que precisa ser considerado, sim, mas tem que ser visto com ressalvas. Porque hoje, por exemplo, os Estados Unidos têm um problema sério com essa história de avaliações para medir qualidade de educação. Eles passaram praticamente a treinar os alunos para fazer esse tipo de prova. Então, esquece-se a formação geral, uma educação mais ampla, e passa a se focar meramente em resultados de avaliações. Então, como eu disse, essas avaliações são importantes, mas elas não podem ser um fim em si mesmas. E, no caso do Brasil, nós estamos numa situação muito ruim. O Brasil aparece nessa avaliação atrás praticamente de todos os países latino-americanos que participam. Aparecemos, inclusive, atrás da Indonésia nessa avaliação, né? A Indonésia, sabidamente, é um país com problemas ainda mais graves do que é o Brasil. Grandes evoluções tiveram os países asiáticos. Se a gente pegar a listagem do PISA, dos últimos, não só desse, porque isso já tinha começado a se verificar desde talvez dos últimos 3 ou 4 PISAs, né, dos últimos anos, isso já vinha ocorrendo. Os países asiáticos estão dominando. Singapura aparece em primeiro lugar. Aí, na China, eles fazem essa avaliação por cidade e conta o país como um todo. A China, que é um país que é o mais populoso do mundo, então as médias deveriam ser puxadas para baixo pelo quantitativo de aluno. A China, se eu não me engano, como país, ela apareceu desse ano em 9º lugar. O Brasil aparece em 63º entre 70. Então, a nossa situação é muito ruim. Agora, aí entra a questão, o que é valorizar a educação efetivamente, aquilo que é o discurso político de todo mundo? Recentemente, por exemplo, o governador daqui do Espírito Santo disse que a educação deveria ser uma obsessão, sendo que aqui no Espírito Santo nem os 25% obrigatórios estão efetivamente sendo aplicados na educação, e a gente vai falar disso. Eu já alertei ao presidente da Comissão de Finanças sobre esse problema, mas nós vamos voltar a falar disso em um outro momento. A valorização da educação, ela não se dá por discurso, ela se dá por prática, por um projeto de médio e longo prazo e por investimentos. Então, deputado Edson, o senhor que eu sei que é uma pessoa que leva a educação muito a sério, em Singapura, que é um país que aparece em primeiro lugar, claro que aí todo mundo vai dizer assim, mas Singapura é um paísinho muito pequeno. Realmente, Singapura é uma cidade-estado,
E agora eu vou pegar o exemplo de Singapura e a Coreia do Sul, que tem uma situação mais ou menos parecida. Então, começa com a questão do profissional. Por exemplo, nesses países, para uma pessoa fazer o que é o equivalente ao nosso vestibular ou ao nosso Enem, para ele fazer um curso, por exemplo, de licenciatura, para dar aula, para trabalhar em qualquer outra questão, por exemplo, como gestor de educação, ele primeiro tem que comprovar por seu certificado que ele está entre os 30% melhores do país, ou seja, o equivalente ao nosso à educação básica. Então, assim, os alunos da educação básica que pretendem cursar um curso superior na área de educação, eles têm que mostrar que a nota deles durante a educação básica está entre as 30% melhores do país. Senão, ele não pode nem se inscrever. O que os governos fazem com isso? Atraem as melhores cabeças do país para a educação. A profissão de professor e de profissionais ligados à educação está entre um dos melhores salários desses países, e a profissão é considerada uma profissão muito nobre. As pessoas gozam de um status, né, em termos de profissão, muito grande. Então, vendo uma entrevista recentemente do que é o equivalente ao ministro da Educação de Singapura, ele disse assim: olha, não faz sentido se não for dessa forma. Se os professores são responsáveis pela formação de todas as outras profissões, então é na educação que tem que estar as melhores cabeças do país. E aí, lembrando, toda a infraestrutura da escola é muito significativa, a formação, a condição de trabalho, a infraestrutura, tudo isso leva a esses resultados. Em Singapura, aqui no Brasil, por exemplo, assim, isso são exemplos, claro que pode causar muita discussão no meio educacional, mas aqui no Brasil a gente fica discutindo se um menino deve ser alfabetizado aos 7, a 8, a 9 anos, ou se não tem idade, pode ser em qualquer idade. Você imagina, fica se discutindo esse tipo de coisa. Em Singapura, por exemplo, eles definem assim: o aluno, ao final dos 4 anos de idade, ele já tem que estar começando a saber ler e escrever. Ou seja, e começando a dominar as 4 operações básicas de matemática. Isso aos 4 anos de idade. Enquanto aqui nós estamos discutindo quando é que um menino deve ser alfabetizado. E enquanto isso, pelos problemas generalizados da educação, os alunos estão saindo do ensino médio sem saber ler, escrever e dominar plenamente as 4 operações básicas da matemática. Então, esse exame PISA, ele deveria ser visto sobre outra ótica. Ao invés de se comemorar, porque nós tivemos uma nota de 400 e não sei mais o quê, nós deveríamos nos alertar para o que é a valorização da educação e ver o que esses países asiáticos estão fazendo. Porque é claro que a gente pode considerar uma série de coisas. Estou dizendo que o sistema educacional deles é perfeito, por exemplo, na Coreia e mesmo em Singapura, na China agora também, há um excesso de cargas sobre os estudantes, que também eu acho que isso tem um lado negativo, mas a seriedade que eles levam isso, por exemplo, a China, quer que até, se eu não me engano, até 2020 ou 2030, o governo chinês pretende que pelo menos das 100 melhores universidades do mundo, que pelo menos 10 sejam chinesas. E para isso não medem esforços, né? Porque você não vai ter uma grande universidade bem classificada se a base não for muito boa. Então o investimento não é só lá em cima, na pesquisa, na universidade, é na base que está sendo feito isso. Então, toda vez que vem esses índices, assim, os nossos gestores deveriam aproveitar para discutir seriamente aquilo que está sendo feito. Eu já narrei isso aqui uma vez, deputado Enivaldo. Recentemente, o Reino Unido, que anda muito preocupado com a sua posição nesses índices, o Reino Unido não aparece muito bem se comparado aos asiáticos. Então, o que o governo fez? Eles estão num processo de reformulação da educação básica deles. O governo convocou 100 pessoas muito entendidas da educação e mandou estudar o que esses países estão fazendo. Não só os asiáticos, mas os asiáticos, principalmente Singapura, Coreia, mas também outros que estão tendo grande evolução, como Nova Zelândia, Austrália, mais recentemente até a Polônia e Portugal. E aí, o governo, a partir desse estudo, pretende fazer uma reformulação do sistema educacional. Isso é levar política educacional a sério. É estudar para depois ver qual é a melhor solução. Não é um projeto pontual que nos vai salvar dessa situação calamitosa. É levar a educação a sério, com pesquisadores sérios, com investimento verdadeiro, com qualificação e atraindo para a educação
as melhores cabeças do país. Nós chegamos a uma situação triste, deputado Enivaldo, no país, que a desvalorização do profissional é tamanha no Brasil que ninguém quer ser professor. E aí acaba que, muitas vezes, as pessoas acabam optando para ser professor, não por opção, mas por falta de opção, o que é uma coisa muito triste, né? Muito obrigado, deputado.